Olá, boa tarde a todos, bom dia, boa noite, depende de que hora, de onde você esteja me assistindo. Quero falar hoje, caso eu fosse o presidente do Brasil, o que eu faria nesse nosso Brasil. Que pena que não me deram a oportunidade, hein? Que pena que não me deram a oportunidade. Então, o Brasil precisa de um presidente honesto, firme, o que muda para limpar a política e acabar com as quadrilhas que existem no Brasil. Eu, repórter Washington Brasil, o repórter do povo, iria fazer isso aí e muito mais. Tipo, estamos vivendo em um país marcado por décadas e muitas décadas de escândalos, promessas quebradas que nunca se cumpriu, hein? Volto já já com vocês aí ao vivo. Vivemos em um país marcado por décadas e décadas de escândalos e mais décadas, promessas quebradas, corrupção institucionalizada. Cresce a esperança por um líder de pulso firme e forte. Esse líder local aqui no Brasil não é um líder mundial que eu estou falando de um presidente brasileiro. Que, se me desse oportunidade, seria assim, semelhante o do El Salvador, hein? Fazer uma cadeia máxima, colocar todos os ladrão preso, prender todos os políticos corruptos para limpar o Brasil. É desse jeito aí, certo? Então, um político de pulso firme, honesto, verdadeiramente comprometido com o povo. É o que o Brasil está precisando. Presta bem atenção se eu fosse o presidente do Brasil e me desse a oportunidade, porque eu estudei política e politicagem. Nosso país está algemado pela politicagem e a canalice dos bandidos. Bom, se eu tivesse oportunidade, que foi tirada essa oportunidade para mim, limparia a Assembleia Legislativa no Congresso. Não basta só prender os ladrões, é preciso tirá-lo do poder. Muitos brasileiros já não confiam mais na chamada classe política. As Assembleias Legislativas estaduais e o Congresso Nacional estão, segundo as denúncias recorrentes, contaminados por grupos organizados que atuam como verdadeiros quadrilhas, incluído dentro da Justiça, dentro da Assembleia, do Senado e no Legislativo. É necessário fazer uma limpeza. Atenção, Brasil, para o que eu vou falar agora. Para nós termos um presidente honesto, verdadeiro, pulso firme, para prender essas quadrilhas que está aí. Para isso, seria necessário uma profunda reforma no sistema da justiça, ampliando a autonomia da polícia ou das polícias, do Ministério Público, protegendo promotores, delegados contra a pressão política, garantindo que o julgamento da corrupção não seja engavetado. Aí iria limpar o Brasil, tá? Tirar parte da polícia corrupta, os deputados e senadores corruptos, botar todo mundo atrás das grades e depois terminar. Agora, segura essa aqui, ó. No meu governo, como presidente do Brasil, seria tolerância zero contra crimes organizados políticos. Hoje, a parte das quadrilhas que se encontram com verbas públicas está infiltradas em prefeituras, governos estaduais e gabinetes parlamentares. Para combater isso, o Brasil precisa de uma força-tarefa permanente, independente, formada por Polícia Federal, Receita Federal, órgãos inteligentes para mapear e desarticular organizações criminosas dentro do Estado ou dentro dos estados brasileiros. Prender e dar fim. Esses políticos bandidos não voltar mais para o poder.
A quinta posição que eu tomaria como presidente é o seguinte: a educação. A educação é fundamental. Cidadania formar um povo mais difícil de ser enganado. Por fim, nenhuma mudança será sustentável sem educação, qualidade, formação ao cidadão. Um povo consciente é um povo difícil de manipular, de comprar com promessas vazias. Um presidente honesto investiria pesado em escola, civismo histórico-político, participação popular, formando novas gerações que pensam por si. Exijam transferência sempre. Exijam transparência. Fazendo a correção. Exijam transparência sempre. Então, presidente honesto, quer investir na educação e preparar cidadãos para não ser enganado por político corrupto. Em quarto lugar, reforma política. Cortar privilégios, acabar com trocas de favores. Outros pontos fundamentais importantíssimos para a melhoria do Brasil seria acabar com os privilégios dos políticos, aposentadorias especiais, verbas milionárias de gabinete, uso abusivo de recursos públicos e conchavos por cargos, emendas parlamentares. Um presidente verdadeiro teria que bancar impopularidade entre os poderosos e aprovar leis que reduza a máquina pública e aplique a fiscalização popular para trazer mais segurança para esse país. O nosso país, o Brasil, caiu no descrédito em vários países, em várias nações, perdeu o crédito, hein? Então, precisa de um presidente corajoso, que seja o Bolsonaro, que seja ele, mas que ele seja corajoso para tomar essas posições. Tem que enfrentar diferentemente grupos, mesmo que isso signifique perder apoio político, comandar uma verdadeira operação de faxina nacional contra a corrupção. Mesmo que seja o Bolsonaro, ele vai ter que agir de pulso firme, ter coragem e ir para cima, enfrentar diferentes grupos criminosos, colocá-lo na cadeia, mesmo que venha perder apoio político. Tem que agir desse jeito. Foi por causa dessas minhas palavras de sinceridade que os políticos corruptos me expulsou do meio deles e não me deram chance nenhuma de eu sair candidato a vereador lá na Bahia. Uma das soluções para colocar o Brasil no topo do melhor país para se viver seria aprovar filtros mais rígidos para candidatura, incluindo proibição de reeleição para candidatos por corrupção, além da criação de um sistema de avaliação, a política de desempenho dos parlamentares, algo semelhante a uma ficha de eficiência publicada anualmente. Em lugar de bandido, é na prisão. É isso aí. Iria agir dessa maneira se eu fosse o presidente do Brasil. O Brasil, o nosso Brasil, para ter um presidente, não é só de pulso forte, firme. Não. Tem que ser honesto, verdadeiramente compromissado, mas o que de fato precisa para mudar o Brasil? Para que um presidente consiga enfrentar as quadrilhas que tomou de conta da política e devolver a dignidade da população, tem que ser um presidente mais que pulso forte e firme. Tem que ser um presidente que venha fazer uma varredura, tanto na Assembleia Legislativa como no Senado brasileiro, e prender esses corruptos e nunca mais sair da cadeia, ou se sair não voltar mais para a política.
Conclusão agora. Conclusão final. O Brasil não precisa de um salvador da pátria, não. O Brasil não precisa de um salvador da pátria, mas de um presidente que respeite a lei, enfrente os corruptos, ouça o povo, a população de verdade, acabe com as quadrilhas na política. Não será fácil, mas coragem, justiça e participação popular é possível sim com a participação do povo brasileiro, com a participação popular. É possível consertar o Brasil. Eu vejo que é possível consertar o Brasil. Só falta a força de vontade de um presidente e trazer um salário de R$ 8.000 para cada morador no Brasil, para cada